Joaquim perdeu tudo, a esposa, o filho e a esperança de um futuro. Isolado na fazenda, ele vivia apenas na lembrança do que já foi, até que um cavalo especial entrou na sua vida. Não só um animal, mas um símbolo de redenção e força. Com ele, Joaquim descobriu que mesmo no meio da dor, é possível encontrar um novo caminho. Esta é a história de um homem e um cavalo que juntos provaram que a esperança pode renascer, mesmo quando tudo parece perdido. O cheiro de terra molhada subia com o vento enquanto o céu se fechava sobre a fazenda São Miguel. As nuvens carregadas pareciam acompanhar o luto que dominava o coração de Joaquim. Desde que Clara partira, há 3 meses, o mundo perdera a cor. A vida, que antes pulsava entre as plantações de milho e o gado berrando ao longe, agora era um eco seco. Joaquim, aos 61 anos, vivia em silêncio. Os cabelos grisalhos que Clara tanto acariciava estavam sempre cobertos por um chapéu surrado. As mãos, calejadas de décadas de trabalho duro, agora pendiam sem força ao lado do corpo. Ele já não arava a terra, não alimentava os animais. Apenas andava lentamente pela fazenda, como uma alma vagando em ruínas. A casa, outrora cheia de riso e cheiro de pão caseiro, agora era fria. Nem o rádio antigo, que Clara ligava todas as manhãs, tocava mais. O velho cão Bento havia morrido, pouco tempo depois dela, como se não suportasse também a ausência. Ela era minha luz, murmurava Joaquim, encarando o retrato dela sobre a lareira. No dia em que tudo mudou, a chuva caía fina e constante. Joaquim estava sentado na varanda, encarando o vazio. Foi quando ouviu um som abafado vindo do celeiro. Um relincho franziu a testa. Não tinha mais cavalos há anos. Vendeu todos quando Clara adoeceu para pagar o tratamento. Levantou-se com dificuldade, apoiando-se na bengala que começara a usar após uma queda recente. O celeiro estava escuro, com o telhado gotejando. Ao empurrar a porta, o cheiro de feno velho o atingiu. Outro relincho. E então ele o viu. Um cavalo baio, imenso, mas com olhos serenos. Estava ali, parado, como se o esperasse. A pelagem reluzia com a umidade, e o animal não parecia assustado. Nenhuma sela, nenhuma corda, nenhum sinal de dono. Quem te deixou aqui? Joaquim sussurrou surpreso. O cavalo apenas deu um passo à frente. Joaquim sentiu algo diferente, como um leve calor no peito, um sinal, um sopro. No chão havia uma medalhinha caída, de São Francisco. Clara era devota. Foi demais para ele. Caiu de joelhos e chorou. Chorou como não chorava desde o enterro. Não era o cavalo em si, era o que ele representava. Um milagre, um aviso, uma segunda chance. O cavalo se aproximou lentamente e encostou o focinho no ombro do homem. Um gesto simples. Mas para Joaquim, parecia o abraço de Clara voltando à vida. Você veio por mim? O animal soltou um suspiro, quente e calmo. Naquela noite, Joaquim dormiu no celeiro, ao lado do cavalo, como uma criança buscando abrigo em um colo silencioso. O coração dele ainda estava partido, mas pela primeira vez em meses, bateu com um pouco mais de força. A fazenda ainda estava silenciosa, mas o silêncio já não era tão vazio. Na manhã seguinte, Joaquim acordou com o som suave da chuva cessando e um raio tímido de sol atravessando as frestas do celeiro. O cavalo ainda estava ali, deitado ao seu lado, como se tivesse velado seu sono. Ele se sentou devagar, sentindo as costas reclamarem da noite mal dormida no chão de madeira. Mas havia uma leveza em seu peito. Aquele animal desconhecido que surgira como num sonho, agora parecia parte de sua vida. Eu não sei de onde você veio, disse ele, acariciando o pescoço do animal. Mas se Deus te mandou até aqui, então você vai ficar. Decidiu chamá-lo de Esperança. Era um nome simples, mas carregado de tudo que ele havia perdido e talvez reencontrado.
Esperança parecia entender. Relinchou suavemente e balançou a cabeça como se aprovasse. Joaquim passou o resto da manhã preparando um pequeno cercado no pasto dos fundos, onde antes criava suas éguas. Remendou as cercas com os poucos pregos que ainda tinha, limpou o coxo e trouxe baldes de água limpa. Fazia tempo que não trabalhava desse jeito, murmurou, limpando o suor da testa. Enquanto o cavalo pastava tranquilo, Joaquim o observava com curiosidade. Não havia marca de ferradura, nem sinal de maus tratos. Era forte, bem alimentado e tinha um olhar humano. À tarde, pegou o rádio antigo de Clara e o ligou pela primeira vez desde que ela se foi. Tocava uma música sertaneja suave, daquelas que ela adorava cantar baixinho na cozinha. Joaquim fechou os olhos e sentiu algo que não sabia explicar. Era como se ela estivesse ali, sorrindo, vendo-o cuidar de Esperança, ouvindo música, mexendo com a terra de novo. Nos dias seguintes, acordava cedo, alimentava o cavalo, limpava os arredores da casa. Voltou a caminhar pela fazenda, ainda com a bengala, mas com os passos mais firmes. Aos poucos, os vizinhos começaram a notar a mudança. Dona Lourdes, da fazenda vizinha, apareceu na porteira. Ué, seu Joaquim, não é que o senhor tá com um cavalo novo? Ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. É, ele apareceu. Do nada. Acho que Clara me mandou ele. Ela apertou os olhos emocionada. Pois eu não duvido. Deus tem seus jeitos. Naquela noite, Joaquim escreveu uma carta, coisa que não fazia há décadas. Era para Clara. Clara, minha querida. Chegou um cavalo aqui. Eu não sei como, nem porquê, mas ele tem me feito levantar da cama. Tem me feito lembrar de você. E sabe, acho que ele me trouxe de volta à vida. Guardou a carta na caixinha de costura dela. Sorriu. E então, com o coração mais calmo, foi dormir. Do lado de fora, sob a lua cheia, Esperança relinchou baixinho, como se dissesse: a jornada apenas começou. No terceiro domingo após a chegada de Esperança, Joaquim decidiu ir à missa da cidade. Era algo que não fazia desde o velório de Clara. Vestiu a velha camisa azul que ela mais gostava, ajeitou o chapéu no espelho e foi a pé até a entrada da fazenda, onde ainda passava um ônibus rural. No banco da igreja, sentiu-se deslocado. No início, mas bastou ouvir o coral cantar Romaria, que as lágrimas vieram de mansinho. Ninguém comentou. Todos conheciam a dor que ele carregava. Na saída, foi abordado por um homem de rosto firme, chapéu novo e olhos escuros. Era Antônio, seu irmão mais novo. Faziam quase 10 anos que não se falavam. Joaquim, ouvi falar que você tá com um cavalo novo. Um baio bonito. Joaquim ficou em silêncio por alguns segundos. Não sabia se ficava feliz ou desconfiado. Apareceu do nada. Tô cuidando dele. Você sabe que era do meu filho, né? Joaquim arregalou os olhos. Como assim? Antônio respirou fundo, tirou o chapéu e baixou o tom. O nome dele era Alazão, mas meu filho não cuidava bem dele. Batia, deixava dias sem água. A polícia ia levar o cavalo embora. Então soltei na estrada à noite. Preferi isso do que vê-lo ser maltratado mais uma vez. A revelação caiu como uma martelada no peito de Joaquim. O cavalo que ele chamava de Esperança havia sofrido. Tinha sido rejeitado, abandonado. E mesmo assim, agora era a coisa mais doce que ele tinha. Ele é manso, tem alma boa. Nunca demonstrou medo, disse quase num sussurro. Antônio assentiu envergonhado. Talvez porque encontrou um coração quebrado, igual ao dele. Ficaram em silêncio por um instante. Me perdoa, Joaquim, pela distância, pelo orgulho, pela forma como a gente se afastou. Joaquim o encarou, os olhos marejados. A vida já me tirou muita coisa, Antônio, mas se quiser consertar, ainda dá tempo. Se abraçaram ali mesmo, entre os bancos da igreja vazia. 2 homens calejados pela vida, tentando recomeçar. Na volta para casa, o pôr do sol tingia os campos de laranja.
Quando Joaquim chegou ao celeiro, Esperança o esperava de pé, como um sentinela leal. "Você também tem um passado difícil, né, meu amigo?" disse, acariciando o pescoço do cavalo. "Mas a gente está aqui e a gente vai se curar. Juntos." Naquela noite, Joaquim voltou a acender a lareira. Cozinhou um ensopado simples. Pôs 2 pratos na mesa, como fazia quando Clara estava viva. Não para alimentar fantasmas, mas para celebrar os vivos, porque agora ele sabia, a redenção não vinha com o tempo, vinha com coragem, e ele finalmente a havia encontrado. O nome de Joaquim começou a circular pela cidade outra vez, mas agora por um motivo inesperado. Não era só à volta dele a vida social que chamava a atenção. Era o cavalo. Esperança, com seu porte altivo e alma calma, parecia despertar algo nas pessoas. Crianças corriam para tocá-lo, idosos sorriam ao vê-lo passar, e até quem nunca gostou de bichos parava para observar aquele animal sereno que andava ao lado de Joaquim como uma sombra amiga. Certo dia, Joaquim foi visitar Dona Alzira, uma viúva que morava sozinha na beira da estrada. A conhecia há anos, mas desde que o filho dela morrera num acidente de moto, ela vivia trancada em casa, falando com as paredes e acendendo velas pela alma do menino. Joaquim levou Esperança com ele. Parou no portão e chamou. "Dona Alzira, olha quem veio te ver." Ela apareceu com o olhar perdido, mas ao ver o cavalo, seus olhos ganharam um brilho esquecido. "Parece aquele do meu menino. Quando era pequeno," disse trêmula. Joaquim assentiu, gentil. "Esse aqui tem o dom de escutar, mesmo sem falar." Ele estendeu a mão e Alzira acariciou a cabeça do cavalo com cuidado. Chorou. Pela primeira vez em muito tempo. Não de tristeza, mas de libertação. Naquela tarde ela fez café. Joaquim sentou com ela no alpendre. Conversaram sobre o tempo, sobre os filhos, sobre os anos que se foram. E quando ele partiu, ela disse com voz firme: "Volte sempre, viu? E traga ele. Esse cavalo tem algo, tem luz." E assim começou uma nova missão na vida de Joaquim. Passou a visitar os esquecidos, viúvas, órfãos, doentes. Com Esperança ao seu lado, levava consolo onde havia solidão. Era como se o cavalo sentisse a dor de cada um e respondesse com a quietude dos justos. Um toque, um olhar, um relincho, e os corações se abriam. Certa vez, levou Esperança até o hospital da cidade. Pediu permissão para deixar que os pacientes vissem o cavalo do pátio. Uma senhora em tratamento de câncer tocou na crina dele e disse: "Hoje eu senti Deus." Aqui Joaquim voltava para casa todas as noites exausto, mas com o peito cheio. Não pela glória, mas pelo sentido. Clara sempre dizia: "Quem consola o outro, cura a si mesmo sem perceber." E agora ele entendia. Esperança não era só um cavalo perdido. Era um espelho que mostrava a bondade que ainda havia dentro dele e dentro do mundo. E por isso, pela primeira vez desde a morte de Clara, Joaquim escreveu em seu diário: "Hoje senti que sou útil outra vez. Isso me basta." Era uma manhã de céu limpo, mas com um vento estranho. Joaquim sempre confiou em sua intuição, e algo no ar o deixava inquieto. Mesmo assim, selou Esperança e saiu com ele rumo a uma escola rural, onde havia sido convidado a contar sua história para os alunos. "Hoje vamos ensinar para as crianças que dor não é o fim das coisas", disse ao cavalo enquanto ajustava os arreios. A estrada de terra era longa, ladeada por eucaliptos altos. Joaquim cantarolava uma antiga moda de viola, com a brisa acariciando o rosto. Tudo parecia em paz, até que um estrondo, um caminhão desgovernado surgiu na curva, levantando poeira, buzinando desesperadamente. Joaquim puxou as rédeas com força, mas Esperança se assustou.
O cavalo tentou se desviar, tropeçou num buraco escondido e caiu com força no barranco. Tudo virou silêncio. Quando Joaquim abriu os olhos, sentia dor no ombro e um corte profundo na testa. Mas o que mais doía era ver Esperança imóvel no chão, com a pata traseira virada num ângulo errado. Meu Deus! Não, não! Sussurrou, engatinhando até ele. Esperança respirava, mas estava machucado. Muito. Joaquim tentou levantar, gritou por ajuda, mas estavam longe de tudo. A poeira do caminhão já se dissipava ao longe, e a estrada voltou a ser o nada. Foi então que, com lágrimas nos olhos, Joaquim fez o que não fazia desde que Clara morreu. Rezou de verdade. Deus, se esse cavalo tiver que ir, leva a dor, junto com ele. Mas se ele ainda tiver missão nessa terra, me dá força. Com muito esforço, rasgou a própria camisa, improvisou uma atadura, molhou os lábios do cavalo com a água do cantil. E ali ficaram, homem e animal, lado a lado no barranco, até o sol começar a cair. Só quando já escurecia, apareceu um jipe velho. Era o seu Antônio, o irmão, que havia estranhado a demora, e foi atrás. Com a ajuda dele, colocaram Esperança numa carroça improvisada e voltaram para a fazenda. Joaquim passou a noite ao lado do cavalo, chorando baixinho. As lembranças de Clara, da solidão, da recente felicidade, tudo se misturava. Ele não suportaria perder de novo. Na manhã seguinte, o veterinário chegou. Olhou, examinou, suspirou. A fratura é feia, mas ele é forte. Vai depender de como ele reage nos próximos dias. Joaquim olhou para a Esperança, que mesmo deitado, esticou o pescoço e encostou o focinho em sua mão. E naquele instante, Joaquim soube. A luta ainda não havia acabado. Ele enfrentaria o que fosse preciso. Porque agora não era só sobre sobreviver. Era sobre cuidar de quem o ajudou a viver de novo. Esperança ficou deitado por dias. Joaquim, mesmo com dores no corpo e nos ossos já cansados da idade, dormia do lado de fora do celeiro em um colchão improvisado de palha e cobertor. Todos os dias limpava os curativos, trocava as ataduras e conversava com o cavalo como se ele entendesse cada palavra. Vai passar, companheiro. Você me ensinou a viver de novo. Agora é minha vez de te ajudar a levantar. Foi nesse tempo difícil que apareceu Miguel. Tinha só 16 anos, magro como vara verde e olhos acesos de curiosidade. Chegou à fazenda com as mãos nos bolsos e um boné surrado. O senhor é o seu Joaquim? Eu vi o cavalo caído na estrada. Fiquei sabendo que ele é seu. Vim ver se posso ajudar. Sei cuidar de bicho. Aprendi com meu avô Joaquim, desconfiado no início, olhou bem para o garoto. Havia algo familiar naquele olhar. Algo que lembrava a si mesmo quando era mais jovem. Vontade de aprender e de pertencer a algum lugar. Pode entrar, mas aqui não tem moleza, disse sério, mas com um leve sorriso no canto da boca. Desde então, Miguel passou a aparecer todos os dias. Limpava o estábulo, preparava as ervas que o veterinário recomendava e ficava horas fazendo carinho em Esperança, contando histórias e sonhos. Um dia, quero ser domador, mas dos bons, que entende o cavalo pelo olhar, sem precisar bater ou gritar, como o senhor faz, Joaquim riu. Então tá no caminho certo, menino. A amizade entre os três crescia a cada dia. E o milagre também. Depois de 3 semanas, Esperança deu seu primeiro passo mancando. Joaquim segurou o choro. Miguel aplaudiu. Eu sabia. Ele é forte. Não, corrigiu Joaquim. Ele é esperança. E esperança não morre fácil. Aos poucos, o cavalo foi se reerguendo. E com ele, algo ainda maior crescia dentro de Joaquim. O desejo de passar adiante tudo o que aprendeu com a dor, com o amor e com os cavalos. E talvez Miguel fosse mais do que um ajudante. Talvez fosse o início de um novo capítulo. Uma nova missão
Porque quando o mundo te quebra e você se reconstrói, é quase uma obrigação ajudar os outros a fazer o mesmo. Esperança já andava com mais firmeza. O veterinário se espantava com a recuperação. E Miguel, com o olhar cheio de brilho, passava horas ao lado do cavalo, como quem conversa com um amigo. Joaquim, do lado de fora do estábulo, observava os dois. Sentia algo novo crescer dentro de si, um chamado. Na varanda da casa, ele olhou para o céu, depois para a foto de Clara que mantinha num porta-retrato antigo. Tocou a moldura com cuidado, como quem acorda uma lembrança. Sabe o que eu vou fazer, minha velha? Aquilo que você sempre me dizia. Se um dia sua dor virar força, transforme isso em cuidado. Naquela mesma noite, sentou à mesa da cozinha com Miguel, papel e caneta na mão. Quero montar um projeto, menino. Um lugar aqui na fazenda para trazer jovens que estão se perdendo por aí. Dar cama, comida, mas principalmente ensinar. Respeito e sensibilidade com os cavalos. Miguel arregalou os olhos. O senhor fala sério? Falo sim. Se você mudou depois que conheceu o Esperança, por que outros também não poderiam? Miguel abaixou a cabeça, emocionado. Eu estava quase entrando para o crime, seu Joaquim. O senhor sabe disso, né? Eu sei. E é por isso que eu acredito. Porque eu vi com meus olhos o que o amor e um cavalo podem fazer por alguém. Foi assim que nasceu o embrião do Projeto Esperança. Nos dias seguintes, Joaquim conversou com Dona Alzira, o veterinário, e até com o professor da escola rural. Todos apoiaram a ideia. Alguém indicou uma assistente social da cidade, outra pessoa falou com um vereador. Você precisa apresentar isso na prefeitura, Joaquim, disse Alzira. Mostrar que é sério, que pode salvar vidas, e ele foi. Na frente de um pequeno auditório, com a roupa limpa e o chapéu na mão, Joaquim falou com o coração. Minha esposa morreu, meu filho me deixou. Eu perdi a vontade de viver. Só voltei a ser gente porque um cavalo me ensinou a amar de novo. E agora, com esse menino aqui do lado, eu entendi que a vida está me dando mais uma chance. E quero dividir isso com outros meninos esquecidos por aí. A apresentação teve impacto. Muitos se comoveram, mas outros torceram o nariz. Isso aí vai virar abrigo de vagabundo, cochichou um empresário. Joaquim ouviu, mas não rebateu. Apenas respondeu alto. Aqui não vai ter vagabundo, vai ter menino querendo um recomeço e cavalo ensinando o que adulto nenhum ensinou. Saiu sem saber se teria apoio financeiro, mas já sabia que com ou sem prefeitura, ele ia começar. No dia seguinte, pintou uma placa velha com Miguel. Projeto Esperança, onde se cura gente com o coração de um cavalo. O sol despontava tímido sobre a fazenda, lançando raios dourados que iluminavam o cercado, onde Esperança trotava livre, firme, imponente. Joaquim observava do alto da varanda, o olhar sereno e o peito cheio de uma paz que há muito não sentia. O Projeto Esperança crescia a olhos vistos. Jovens que um dia chegaram desconfiados e fechados agora ajudavam nos cuidados dos cavalos. Aprendiam a ler, escreviam cartas, faziam planos para um futuro diferente. Miguel estava ali, não mais menino, mas um jovem forte e confiante. O primeiro, aluno do projeto, a conquistar uma bolsa para estudar veterinária na cidade. Naquele dia, a prefeitura preparava uma cerimônia para entregar a Joaquim uma homenagem pública. Reconhecimento pela transformação que o velho fazendeiro tinha promovido em tantos corações. Enquanto isso, algo inesperado acontecia no portão da fazenda. Um homem vestido com um terno surrado, cabelos grisalhos e olhar firme, descia do carro e caminhava lentamente até a entrada. Joaquim quase não acreditou ao vê-lo. Seu Joaquim? Chamou o homem com voz rouca. Era Carlos, seu irmão mais velho, que ele não via há décadas. Carlos, que havia partido após uma briga amarga, que tinha sumido do mapa sem dar notícias. O passado havia os separado.
Mas a vida e o milagre de esperança estava ali para unir o que parecia perdido. Vim ver o que restou de tudo aquilo, disse Carlos com emoção nos olhos. O que restou é isso aqui, respondeu Joaquim, gesticulando para a fazenda, os cavalos, os jovens que trabalhavam no curral. Na cerimônia, entre aplausos e lágrimas, Joaquim falou com a voz embargada. A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que um coração partido pode se curar e que um cavalo chamado esperança pode mudar tudo. Miguel, agora jovem homem, colocou a mão no ombro do velho amigo. Você me ensinou a acreditar. Eu vou levar isso adiante, seu Joaquim. E assim, naquele dia, não só o projeto Esperança foi reconhecido, mas um laço quebrado há muito tempo foi costurado de novo, pela força da redenção, do amor e da fé. O velho fazendeiro sorriu pela primeira vez em anos, sabendo que a história de dor virou história de vida e que, afinal, a esperança é o que permanece quando tudo parece perdido.